Olá galera, a gente está aqui na aula 3 e aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema operacional. O que é isso, sistema operacional? O sistema operacional é o nosso Windows, né? O Windows que a gente utiliza, certo? E no caso do TRE, vai ser cobrado o Windows, ok? Funções do sistema operacional. Primeiro, aqui a gente tem uma função muito importante que é a inicialização do computador. Então, ele é responsável por trazer o computador para a gente e para o nosso uso. Depois, ele faz o gerenciamento de todos os programas que estão armazenados nele. Depois, ele simplesmente gerencia aquilo que vai ser carregado na memória. Além de ele gerenciar aquilo que é carregado na memória, ele faz a programação de tarefas. O que é essa programação de tarefas? Você vai falar, putz, não sei, nunca ouvi falar nisso. Já sim. Quando você aperta Ctrl Alt Del no seu computador, você abre o quê? O gerenciador de tarefas. Quando um programa deixa de responder, você faz o quê? Você finaliza a tarefa. Então o que é a tarefa? Tudo aquilo que está sendo feito no computador naquele momento. Tá? Configuração de dispositivos. A gente já falou que o sistema operacional ele é responsável por fazer, no caso, a instalação de todos os dispositivos que a gente vem a utilizar. No caso, a impressora, um scanner, uma webcam e por aí vai. Tá? Controle da rede. Hoje, o que a gente precisa saber para colocar um computador na internet? Absolutamente nada. A gente só precisa saber o quê? Da senha do Wi-Fi. Por quê? Porque toda a configuração da rede, quem faz é o próprio sistema operacional. Então, o controle da rede é feito por ele. Tá? A gente simplesmente utiliza, depois que ele faz a configuração, a internet pronta para nós. Ele também monitora todos os passos que são desenvolvidos no uso do sistema operacional. Então, quando você copia um arquivo, quando você exclui um arquivo, quando você move um arquivo, tudo aquilo é monitorado. E também, o sistema operacional ele oferece a interface, como que você vai utilizar esse computador, né? Então, no caso, o sistema operacional ele fornece de duas maneiras. Duas interfaces são disponíveis no sistema operacional. Nós temos a interface de linhas de comando, que é a interface que a gente chama de prompt de comando, que é essa daí que você vê na tela preta. Tá? Muita gente lembra do DOS, só que o DOS era um sistema operacional antigo. No caso, hoje, o prompt de comando ele é uma interface do Windows, que permite que a gente utilize os comandos que eram utilizados no DOS, e temos a interface gráfica, que foi criada para facilitar o uso do computador. Porque antigamente os computadores eles funcionavam nesse sistema operacional DOS que a gente está comentando, que tem essa interface aí preta, só que somente as pessoas que sabiam linhas de comando podiam utilizar. Hoje não, hoje uma pessoa pode simplesmente mexer no computador sem saber absolutamente nada de linhas de comando. Graças ao quê? A interface gráfica que a gente utiliza o mouse para poder clicar nos ícones e executar os nossos programas. Tudo bem? Agora, esse tipo de assunto também é abordado em prólogo. Então eu separei duas questões aqui para a gente responder. Olha só. Nos sistemas operacionais Microsoft Windows, como Windows, qualquer versão dela, a interação direta, não gráfica, entre o usuário e o sistema operacional, na qual ele pode criar e editar arquivos de lotes, é proporcionada pelo uso do teclado virtual, Windows Update, Microsoft Access, prompt de comando ou Windows Movie Maker. Aqui a gente tem que abordar o seguinte: nós temos algumas palavras-chave que você precisa lembrar, que vai simplesmente direcionar para a interface que é a resposta aqui da nossa questão. Essas palavras-chave são as seguintes: interação direta, lotes de arquivos, e o que está entre parênteses não gráfica já remete àquela tela preta. E aquela tela preta tem um nome, chama prompt de comando. Então, através dessas palavras-chave, por exemplo, a gente simplesmente já sabe que ele está falando desse tipo de interface aqui, ó. Por favor, não confunda prompt de comando com MS-DOS. Prompt de comando é uma interface do Windows. MS-DOS é um sistema operacional como o Windows. Você entendeu? Só que é um sistema operacional antigo. Tá claro? Deu para entender? Beleza. Agora, na outra questão que eu separei para vocês aqui, que também fala sobre a mesma coisa. Ele fala:
Usado para o manuseio de arquivos em lotes, também denominados scripts, o shell de comando é um programa que fornece comunicação entre o usuário e o sistema operacional de forma direta e independente. Nos sistemas operacionais do Windows, esse programa pode ser acessado por meio de um comando da pasta Acessórios, denominado, de novo, palavras-chave que a gente encontra ali na questão. A gente tem, por exemplo, forma direta e independente, igualzinho na questão anterior. Ele fala de arquivos em lotes ou lotes de arquivos, a mesma coisa. Apareceu essas palavras-chave? Beleza, você já sabe que ele está falando de prompt de comando, não tem erro, tudo bem? Agora olha só, ainda falando sobre o sistema operacional, ele também faz a gerência de tarefas. Essa gerência de tarefas funciona da seguinte maneira. Hoje o sistema operacional ele pode ser usado de maneira multitarefa ou monotarefa. Multitarefa quer dizer, eu posso ter várias tarefas carregadas ao mesmo tempo, e monotarefa uma só. Só que acontece o seguinte, o sistema operacional, ele é multitarefa, mas tem uma palavrinha a mais no multitarefa. Ele é multitarefa preemptiva. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a gente pode trabalhar com 3 ou 4, até mais, né, tarefas abertas ao mesmo tempo, mas eu não consigo mexer com todas elas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Como é que funciona? Funciona assim. Cada uma dessas tarefas, por exemplo, elas podem estar abertas, carregadas, mas na hora que eu vou trabalhar, eu só consigo trabalhar uma de cada vez, porque somente uma fica em primeiro plano, que é aquele que eu estou mexendo naquele momento. Exemplo, eu estou com a internet aberta e o Word aberto. Então, se eu estiver na internet, eu não estou no Word. E se eu estiver no Word, eu não estou na internet, mas os dois estão carregados, entende? Então quer dizer o seguinte, ele é multitarefa preemptiva, quer dizer, ele permite que você carregue várias aplicações, várias tarefas, mas eu só consigo mexer uma de cada vez, tudo bem? Beleza, agora, ele também é responsável pela instalação dos dispositivos que a gente comentou. Então quer dizer o seguinte, cada dispositivo que a gente tem conectado ao computador, ele necessita de uma coisa chamada drivers. O que são os drivers? Drivers são o quê? Programas que são instalados no nosso sistema operacional para que ele possa reconhecer aquele dispositivo, né? Exemplo, uma impressora. A impressora, para ser instalada no computador, é necessário drivers para que o computador, no caso o sistema operacional, seja capaz de saber qual o modelo daquela impressora e o que aquela impressora é capaz de fazer. Tudo bem? E aí, no caso, todos os dispositivos que a gente tem conectado ao computador necessitam de drivers. Por exemplo, o som do seu computador. Para que a placa de som funcione e que você possa ouvir alguma coisa no seu computador, o driver da placa de som foi instalado. A de vídeo e assim por diante. Tudo bem? Em prova, por exemplo, não confunda a seguinte pegadinha que foi colocada numa prova do CESP, por exemplo. Ah, mas a minha prova não vai ser CESP. Eu sei, a sua prova não vai ser CESP. Mas a informação é importante. Você pode simplesmente ter essa informação em uma das alternativas que a Fundação Carlos Chagas costuma fazer, por exemplo, para você assinalar as alternativas que são corretas, né? Então imagine a seguinte situação. Foi colocada uma questão dizendo o seguinte: para fazer a instalação de dispositivos Bluetooth como um mouse no sistema operacional Windows, são necessários drivers do Windows para que ele funcione. Isso está certo ou está errado? Está errado, porque o Windows ele não possui drivers. Não é drivers do Windows que são instalados, são drivers do dispositivo. Então, drivers do mouse. Aí você fala, ah, mas ele não vem, o mouse não vem com o CD, e é o próprio Windows que instala o mouse. É verdade, é o próprio Windows que instala o mouse, mas com drivers de mouse e não drivers do Windows. Deu para entender? Então, os drivers, no caso, são sempre do dispositivo e não do sistema operacional. Tudo bem? Beleza. Seguindo aqui, a gente entra numa parte do sistema operacional que fala dos utilitários do sistema. O que são esses utilitários? São simplesmente aplicativos que estão disponíveis no sistema operacional que já vêm
com a instalação. São os aplicativos que a gente fala que vem nativamente com o sistema operacional. Nós vamos falar de um deles, que é o backup. O backup, por exemplo, ele é um utilitário que está presente no Windows que permite que a gente faça esse backup de maneira automática. A gente costuma fazer backups no nosso computador, a gente copia arquivos que são importantes para o CD, para o pendrive ou para algum HD externo que você queira. Isso é um backup. Mas é o que acontece, existe um utilitário que você pode utilizar que ele pode fazer esse backup para você de maneira automática. As empresas hoje, por exemplo, elas fazem o backup no final do dia, para que você tenha aquela informação sempre disponível caso aconteça alguma falha, certo? E no caso do Windows, você tem um utilitário onde você pode programar, por exemplo, para fazer esse backup da maneira que você bem entender. Esse backup pode ser diário, semanal ou mensal, você escolhe. E aí ele simplesmente faz esse backup para você. Tudo bem? Nós temos também o antivírus. O antivírus ele é um aplicativo que foi criado para proteger o sistema operacional, né? E aí, no caso, software antivírus precisa ser sempre atualizado, tá? Mas mesmo que você tenha um antivírus pago ou gratuito no computador, não quer dizer que você está protegido. De qualquer maneira, sempre é importante você ficar atento aos locais que você entra na internet e os dispositivos que você conecta ao seu computador, para que você não pegue qualquer tipo de vírus ou qualquer malware que a gente fala, né? Ter presente um antivírus no computador não quer dizer ter 100% de segurança. Tudo bem? Outro utilitário que a gente tem no computador é o quê? O utilitário de compactação de arquivos. No caso do Windows, a gente tem o WinZip, que é um compactador de arquivos presente nativamente no computador. Então você não precisou instalar para ter esse daqui disponível. Claro que existem outros, mas esses outros você precisa instalar. Por exemplo, o WinRAR, que é um outro compactador de arquivos que você tem presente na internet para poder usar. O WinZip ele está disponível no Windows e você pode utilizar sempre que quiser. Seleciona os arquivos que você quer, que façam parte daquela compactação, botão direito do mouse e compactar. Ele vai compactar aqueles arquivos, tá? Agora, um utilitário que é muito importante no nosso computador é esse utilitário aqui, ó, desfragmentação de disco. A desfragmentação de disco, ela funciona da seguinte maneira. Quando a gente usa o computador, simplesmente os arquivos ficam bagunçados no nosso HD. Como assim? Você já deve ter passado por uma situação de, quando você clica num arquivo do Word, ele fica pensando assim, ó, e não abre. Por que que isso está acontecendo? Aqui na tela a gente está vendo a imagem de um desfragmentador do Windows XP. Que no Windows XP ele trazia essa informação graficamente. Então você está vendo ali que a gente tem aqueles buracos brancos ali, né? Esses buracos brancos, eles não existiam. O que existiam naqueles buracos brancos? Existiam programas instalados ali, certo? Só que quando a gente instala um programa, esse programa vem acompanhado de arquivos que ocupam espaço no HD. E quando a gente desinstala um programa, aquele espaço simplesmente vai ficar vazio, porque também os arquivos que compõem aquele programa também são desinstalados. E o buraco permanece. Só que na hora que a gente vai acionar um arquivo, por exemplo, que ficou lá no final do HD, ele tem que passar por esse buraco. E aí o que acontece? Na hora que você estiver fazendo a leitura desse arquivo, o Windows ele fica procurando aquele arquivo naquele espaço em branco, então ele está perdendo tempo ali. Então o que o desfragmentador faz? Ele organiza os arquivos que estão no computador e simplesmente tira toda a fragmentação que existe no disco, tá? Então, desfragmentação e otimização do disco é a mesma coisa, mas cuidado! Não caia nas armadilhas de prova que diz o seguinte: a desfragmentação corrige erros no disco rígido. Isso não acontece, tá? A desfragmentação não corrige erro, porque essa bagunça que acontece no nosso HD, ela acontece naturalmente. Nós costumamos fazer isso, instalar programas, desinstalar programas. Então, à medida que a gente vai usando o computador, a fragmentação vai acontecer, tudo bem? Então, o desfragmentador não corrige erro, ok? Tudo bem? Beleza. Vamos seguir aqui então.
Aqui a gente tem uma questão importante, no caso da Fundação Carlos Chagas. No Windows 7 Profissional em português, após clicar no botão Iniciar e na opção Computador, são mostradas as unidades de disco rígido e os dispositivos com armazenamento removível. Clicando-se com o botão direito do mouse sobre a unidade de disco rígido e selecionando-se a opção, abre-se uma janela onde se pode visualizar em abas o espaço disponível e usado do disco, acessar as ferramentas de verificação de erros e otimização do disco e compartilhar arquivos e pastas. Então é o seguinte, na tela do nosso computador a gente vai ver agora que imagem é essa que a Fundação Carlos Chagas está descrevendo. A imagem é essa daqui. Por exemplo, quando a gente vem aqui em computador, ele vai listar os discos rígidos que a gente tem e todos os discos que estão disponíveis no nosso computador. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui e vai na opção que ele está perguntando em prova, que no caso é propriedades. Ele vai abrir esta imagem que você está acompanhando aí. O que ele está mostrando? Ele está mostrando a guia geral, que está trazendo o espaço usado e o espaço livre no disco. Ele traz a guia ferramentas, onde ele traz as ferramentas disponíveis para aquele disco, onde você vê ali verificação de erro, desfragmentação e backup. A guia hardware, que traz a informação, por exemplo, de todos os discos que a gente tem disponíveis no nosso computador. Se eu tivesse um pendrive disponível aqui, ele também estaria listado nessa guia hardware, tá? E no caso, o compartilhamento, que foi citado lá, ele simplesmente permite que a gente possa compartilhar alguma informação aqui no nosso computador, seja uma pasta ou, no caso, o próprio disco. Tudo bem? Então é isso aí. Então, voltando lá para a questão, a gente simplesmente responde propriedades. Beleza? Nessa próxima questão aqui, ele fala o seguinte, no Windows, a partir da sua configuração padrão, ativando a janela Propriedades do disco local C, a aba a ser selecionada nessa janela que permite acionar a desfragmentação do disco rígido será. Aqui no caso ele já contou com a imagem exibida, aquela que a gente acabou de ver. Ele está perguntando qual que é a guia, qual que é a aba que permite que a gente faça a desfragmentação de disco. É só a gente lembrar o seguinte, o desfragmentador de disco é uma ferramenta. E onde ele fica disponível? Em ferramentas. Acabou. Não tem nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Ok? Beleza. Agora nós vamos falar características do Windows propriamente dito, né? Então, o Windows. Característica. Produzido pela Microsoft. Milhões de usuários em todo o mundo utilizam uma das versões do Windows. A interface gráfica possibilita fácil utilização, a gente já comentou isso. Quer dizer, hoje você não precisa saber nada de linhas de comando, você simplesmente pode utilizar o computador sem saber nada. Basta você com o mouse clicar nos itens que você quer, você consegue mexer. E ainda, mais espantoso é o seguinte, hoje uma criança consegue entrar na internet sem saber ler, não é verdade? Por quê? Por causa da interface gráfica, ela vê o desenho, ela já sabe que ali é a internet. Então ela consegue simplesmente acessar essas informações sem a necessidade de ter um conhecimento para isso, né? Sem saber ler, por exemplo. Ele é multitarefa preemptivo, a gente já comentou isso, quer dizer, somente uma aplicação fica em primeiro plano. E aí nós temos algumas características aqui do Windows, alguns recursos importantes. Por exemplo, hoje o Windows permite que você tenha nomes de arquivos extensos, até 260 caracteres podem ser utilizados no nome de um arquivo. Ele também tem uma tecnologia chamada Plug and Play, que é o que ele reconhece tudo que é espetado nele. Espetou alguma coisa nele, ele fala, novo hardware detectado, não é? Opa, esse daqui no pendrive, então, opa, esse tem 8 GB, esse tem 16 GB. Então, quer dizer, essa facilidade que ele tem de identificar aquilo que é espetado nele, tem um nome, chama Plug and Play, tá? Então, para que funciona isso? Para simplesmente facilitar, seja na instalação de um equipamento ou na leitura daquilo que você tem no seu pendrive. Beleza? Bom, gente, então nós vimos aí alguns recursos que o Windows traz. E aí, seguindo, na próxima aula, a gente vai falar especificamente do Windows 7. Até lá!